galera, tudo bem com vocês? Vamos falar de No Limite hoje? Do episódio que passou na quinta-feira? Então já chega, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O episódio começou mostrando a Bruna reclamando que a Gusa começou a falar que ela não tinha habilidades. E que depois do portal, a Gusa foi lá para conversar com a Bruna para tentar amenizar essa situação. E a Bruna ficou bem incomodada com isso. O Vitor começou a discutir com a Gusa falou que ele queria palco, que ele queria aparecer. E o Vitor falou que a Gusa começou a mudar o discurso para falar sobre habilidades depois que ela viu que ela ia perder a amiga, a Roberta, no caso. E por isso que ela mudou esse discurso, porque antes ela não falava nada disso. O Vitor começou a rir logo cedo, porque a Bruna resolveu organizar o acampamento e lavar a louça, lavar as panelas. O Vitor acordou, viu a Bruna fazendo tudo, começou a dar risada. A Gusa reparou que a Bruna tava fazendo isso, que era algo que a Bruna nunca fazia, né? Olha o Vitor, até chegou uma hora que o Vitor foi entrar na água ali, que ele foi lá pra pegar um prato que tava boiando no laguinho. Aí ela falou, não, mas não fui eu, não, que ele achou que a Bruna tinha deixado o prato embora. E ela falou, não fui eu nem vim com prato pra lavar. Aí a Gusa falou, 18 dias ela nunca fez isso, nem até água pro café hoje. Pra água pro café, ela colocou 18 dias que ela nunca fez isso. A hora que a galera acordou, ela começou a falar que tinha arrumado o acampamento, que tinha lavado as panelas e que só não tinha habilidade pra acender o fogo, pra provocar a Gusa, mas querendo dizer que ela fez tudo e só não tinha acendido o fogo. A Bruna falou em depoimento que não estava amistoso o clima e não ia ficar até a Gusa sair. Já na Tribo Sol, o Matheus falou que não aguentava mais comer coco, que não era possível, que as pessoas estavam fazendo um personagem de que não se importavam, ou ele que era muito nojento, porque ele não aguentava mais comer o coco. Matheus, em conversa com o Lucas, fala que o jogo do No Limite, ele é feito em subgrupos. E que são os subgrupos que jogam. Não é o grupo inteiro. E é assim que funciona o jogo. Gente, olha essa foto dos dois conversando. E esse tênis do Lucas, novinho e limpíssimo. Nem encardido tá. Tá mais limpo que o meu tênis aqui de casa, que eu limpo aqui. Então, lá no meio do acampamento, na areia, na água, em tudo, e o tênis desse menino tá desse jeito, gente. Me explica isso daí, me explica como que faz, que nem eu tô conseguindo. Ai, meu Deus. Gusa assumiu o lugar da Bruna, né? Ficou deitadona lá, tava deitadona. Aí ela começou a falar que não valia a pena ter amizade lá fora, se referindo ao Vitor. E falando que ele era um menino doce, inteligente e talentoso. Só que eu não sei de quem que ela tava falando, porque tava o Janaron e o Ipojucan nessa hora. O Janaron tava de costas pra ela, o Ipojucan tava com a cabeça baixada, mexendo em alguma coisa, e ela falando isso. Eu não sei se ela tava falando pros dois ou pra quem que ela tava falando, porque o Ipojucan, até esses dias pra trás, até no último programa, ela tava em atrito com ele. E agora ele já é um menino legal, talentoso e que quer ter amizade lá fora. Enfim, não sei. Ela tava falando isso pros meninos quando ela falou, não gostou como que ele, Vitor, tinha falado do pai da Roberta lá no portal. Nisso, o Vitor, lá dentro da água, começou a prestar atenção na conversa. O Vitor, olha só, ele virou até a orelha pra ouvir. Ele virou até a orelha pra ouvir o que a Gusa tava falando. A hora que ele ouviu, ele saiu da água e falou assim, o que você falou do pai da Roberta, Gusa?
A Guza repetiu e falou assim, a Guza virou e falou assim, que eu achei que não foi legal você usar da situação, falar do pai da Roberta naquela situação. Olha a cara do Vitor, a reação do Vitor quando a Guza falou isso pra ele, gente. Ele falou, mas eu não falei isso em momento nenhum. Eu não falei do pai da Roberta. E o Vitor começou a ficar indignado. Mostrou um flashback. E aí eles mostraram no flashback que quem colocou o pai da Roberta, iria fazer uma cirurgia, algo assim, quem usou isso lá na hora do portal foi a Guza, não foi o Vitor. O Vitor ficou indignado. O Vitor falou que a Guza tá criando uma narrativa e que ninguém vai acreditar, porque ele se referiu a ontem, o dia do último portal, né? Que ali a máscara dela tava caindo e todo mundo ia ver como ela era mentirosa e essa máscara dela ia cair. Depois ele ficou falando, porque você não quer ir embora? Por que você não vai embora, já que você queria ir embora? Aí a Guza deitada no chão, rindo. Vitor, eu vou te falar alguma coisa, o Vitor já tava lá muito nervoso, andando de um lado pro outro, xingando tudo ela, brigando com ela, rebatendo ela. Ela falou, ela dando risada, deitada lá, falou, eu vou embora no dia que o grupo me colocar pra ir embora. Eu não vou embora antes. Mas você falou que queria sair, que você queria se colocar na votação no lugar da Roberta e tal. Ela falou, não, eu vou embora no dia que o grupo decidir que eu vou embora. E aí o Vitor começou a xingar ela, começou, sua ridícula, e andou de um lado pro outro no acampamento, sua ridícula. E o Vitor falando com as outras pessoas, eu tô muito chocado com isso. Na hora que eles estavam comendo, a Guza tava falando, nossa, a comida tá boa, olha, tá salgadinha, tá uma delícia. O Vitor passa e fala, espero que você engasgue com o seu próprio veneno. Ele ficou indignado. Depois, até no decorrer de todo o programa, nas provas, ele não olhava pra cara da Guza, ele não abraçava a Guza em momento nenhum, ele não chegava nem perto da Guza. Por causa dessa situação que a Guza criou com o Vitor. Porque até então eles tinham uma relação boa, mas aconteceu todo esse mal-estar que o Vitor ficou com um ranço muito grande da Guza. Lá na Tribu Sol, o Vanderlei foi conversar com a TM, falando que já tinha conversado com o Pedro sobre se juntar a TM, o Pedro, ele, a Andrea, não sei mais quem, pra eles votarem no Matheus, pra eles formarem uma nova aliança. E que ele já tinha conversado com o Pedro, mas ele queria saber o que a TM e a Andrea achavam disso. A TM ficou ouvindo, não falou nada. Depois a TM foi falar com a Aninha e contou essa proposta que o Vanderlei foi fazer pra ela, né? Um ato desesperado. Ela e a Aninha começaram a rir, falando, não, mas a gente já tem a nossa aliança. Aí a Aninha até falou, porque senão não seria uma aliança. Como que vai quebrar uma aliança aqui pra se juntar com ele? Aí não seria uma aliança, né? Começaram a rir, enfim. O plano do Vanderlei foi por água abaixo. Porque eles já têm um grupo formado, que é a TM, a Andrea, a Aninha, o Lucas, o Pedro e o Matheus, que eles estão em 6 e eles estão na maioria. Então, essa tentativa do Vanderlei foi pra tentar trazer gente pro lado dele, pra tentar diminuir uma possibilidade de votos nele. Mas lógico que não deu certo, né, gente? A prova do privilégio. A equipe Sol deixou de fora a Aninha, o Lucas e o Pedro. Então, foi o seguinte a prova. A equipe Lua já começou a prova na frente. Tinha como se fosse um pergolado e em cima umas cordas traçadas em cima. Então, eles tinham que subir, passar por cima disso. Eram 4 pessoas para subir. Não tinha como subir, eram estacas de madeira, assim, 4 pés, olha só, olha como que era. E eles tinham que subir e descer do outro lado. Essa era a primeira etapa. A equipe Lua saiu na frente porque o Ipojucã e o Janarão, eles ficaram embaixo, fizeram a base pro Vitor e pro Rodrigo subirem. Depois cada um foi trepando lá na parte, subiram rapidinho, passaram pro outro lado.
Eles já estavam todos no tapete. Enquanto isso, a equipe Sol ainda estava lá na luta para terminarem de subir os 4 nesse pergolado. Quando estavam todos no tapete, os outros 3 que eram os responsáveis pela segunda fase, eles tinham uma chave pendurada em cima e uma corda, como se tivesse feito uma trança nessa corda, entrelaçada essa corda. E na base dela tinha umas peças como se fossem uns discos encaixados em um labirinto. Então, 3 participantes com uma mão só, a outra mão amarrada, eles tinham que ir mexendo nessas peças para desfazer o nó dessa corda e conseguir liberar a chave. A equipe Lua já estava bem na frente. A equipe Sol demorou um pouco no pergolado, mas enfim, eles chegaram. Dessa vez a equipe Lua conseguiu se sincronizar bem e terminar rápido esse labirinto. Liberaram a chave. Enquanto isso, a equipe Sol faltava mais um pouquinho dessa corda entrelaçada para eles soltarem. Na hora que soltou a chave, eles foram lá, liberaram uma faca numa segunda etapa que estava presa. Liberaram essa faca. Um integrante com uma mão só pegava essa faca e cortava a corda. A hora que cortasse a corda, ia cair, ia abrir uma parte que estava cheia de saco de areia em cima. E isso ia abrir, ia cair vários sacos de areia no chão, num lugar que estava lá. E a equipe Lua já tinha feito isso, caiu os sacos de areia, enquanto a equipe Sol ainda estava terminando de desatar os nós, o nó do labirinto. A equipe Lua já começou a pegar os sacos de areia, eles iam colocando na blusa assim, e eles iam levando para um outro tapete. Quando a equipe Lua estava terminando de levar os sacos de areia para o outro tapete, foi que a equipe Sol chegou na fase de soltar a faca para cortar a corda e pegar os sacos de areia. Nessa outra fase dos sacos de areia, os 4 primeiros lá da primeira fase, eles tinham que voltar, eles tinham que ir para frente, pegar esse saco de areia, colocar num estilingue grandão e acertar e derrubar os alvos. Eram 5 alvos e eles faziam com esse estilingue. A equipe Lua já começou antes a jogar esse saco de areia no estilingue. Logo depois, a equipe Sol chegou. Só que aí, depois de algum tempo tentando, o Vitor conseguiu derrubar o primeiro alvo da equipe Lua. E depois, a Ninha derrubou da equipe Sol. Mas, de repente, a equipe Lua já tinha derrubado 4 alvos e a equipe Sol só tinha derrubado 1 alvo. Aí, logo, o Vitor conseguiu derrubar o 5º alvo, a equipe Sol só tinha derrubado o primeiro e eles foram os vencedores da prova de privilégio. Depois, em depoimento, o Matheus falou, da equipe Sol, falou que eles têm sempre que ficar pensando um lugar para colocar a Patrícia. Para ela não atrapalhar, para ela atrapalhar menos possível, e toda a prova é a mesma coisa. E realmente, na semana passada, o Matheus já tinha reclamado da Patrícia, porque ele estava montando as engrenagens e ele falou, eu deixei ela ali pegando as peças e me passando as peças para ela não ficar me atrapalhando. Então, o Matheus já estava bem incomodado com a Patrícia, dizendo que ela sempre tá ali atrapalhando a equipe. A Tribo Lua ganhou, entre as coisas que eles ganharam escova e pasta de dente, mas veio 2, 3 só. Aí vários não quiseram. Gente, vocês acham mesmo que eles estão há 20 dias sem escovar os dentes? Aí fizeram todo o VT de, escovar o dente, não sei o quê. Como que eles estão há 20 dias sem escovar o dente e no depoimento o dente deles tá mais branco do que o meu, que acabei de escovar? Então eu não entendo, 20 dias sem escovar os dentes, não tem nenhuma crostinha amarela no dente deles, eles estão sempre com o dente escovado ali, tá bom, mas tudo bem, a gente finge que acredita que eles estão 20 dias lá sem escovar os dentes. O outro com o tênis limpíssimo, a outra com a roupa limpinha. A gente acredita que tá tudo certo, mas tudo bem, deixa eles lá, enfim. Aí foi a equipe Sol.
A Flávia falou que é muita brincadeirinha antes da prova, que o Matheus falou que eles queriam ganhar a escova de dente porque tinha gente lá querendo beijar na boca e tal. A Flávia se incomodou, falou que isso é muita brincadeirinha antes da prova e que deixa eles com raiva, e essa raiva faz eles terem mais força para conseguir ganhar a prova. Então isso acaba atrapalhando eles mesmos. Olha o mimimi. Agora não pode brincar antes da prova, fazer uma brincadeirinha, que senão deixa o outro nervoso e aí eles ganham a prova. Tô adorando, gente. Tô adorando. Na tribo Lua, a Gusa deitada fala pro Rodrigo que tá muito difícil a convivência. O Rodrigo conversa um pouco com ela pra tentar animar um pouco ela. Mas enfim, ela tá muito chateada, falando que tá muito difícil essa convivência. Na tribo Sol, o Matheus chorando porque ele tá com saudade do marido dele. Aí ele abraçou o Lucas, ele ainda falou, ainda bem que tem você aqui. Ele tava chorando muito de saudade do marido dele. Bom, prova de imunidade. Então era o seguinte, eles estavam em uma plataforma e eles tinham que dividir o grupo. Não era a equipe toda que estava nessa plataforma. Eram 5 pessoas. 5 pessoas na plataforma, no mar. Eles tinham que pular dessa plataforma e nadando até onde tinha uma boia. A equipe Lua saiu na frente. A equipe Sol, eles pularam. A Andréia, você vê que ela pulou depois. E eles começaram a nadar pra chegar nessa boia. E nessa boia tinha uma escada amarrada, só que embaixo, no fundo, tá? Mas lá onde tava, gente, essa escada não era fundo. Os meninos estavam em pé lá. E ainda estavam com a parte aqui descoberta. Não era algo fundo, era um lugar que você conseguia ficar em pé. Nisso, eles chegaram, a equipe Lua chegou muito rápido na boia. O Janaron chegou, porque eles nadam muito bem, então o Janaron, né, sabe fazer. Ele faz de tudo, esse moço nadou, correndo, chegou rapidão lá. Na equipe Sol, a Andréia ficou engasgada lá pra trás, não sei, ficou em desespero, ficou em pânico, pediu ajuda. O Lucas teve que ajudar ela, resgatar ela lá atrás, que ela não tava conseguindo nadar pra chegar na boia que tava a escada. Aí o Vanderlei já tava na escada, só que eles demoraram muito, a correnteza começou a levar. Eu acho que da plataforma que eles pularam era um pouco mais fundo do que onde tava a escada. E a correnteza começou a levar os dois, e eles tentando chegar perto. E aí o Lucas até falou em depoimento depois que tipo, não adiantava desatar todos os nós se tinha gente da equipe lá pra trás preso na correnteza. Enfim, eles ainda assim, o Vanderlei tava lá tentando lutar com os nós. Enquanto isso, o Janaron já tinha mergulhado, já tinha achado a escada, já tava desatando os nós. Depois, eles foram com essa escada até tinha uma estrutura, e lá pendurada na estrutura tinha um saquinho com 2 bolinhas dentro. Então eles precisavam sustentar essa escada, isso dentro do mar, mas era raso. Eles estavam na altura aqui assim deles. Eles tinham que sustentar essa escada, um integrante subir para pegar o saco de bolinha. A equipe Lua já estava nessa etapa. O Janaron, gente, subiu nessa escada com a maior facilidade do mundo, como se ele estivesse subindo aqui, ó, na escada aqui normal. Ele subiu nessa escada, foi lá, pegou o saco, desamarrou o saco, pulou na água. Nisso eles saíram correndo com a escada, que eles tinham que sair com a escada do mar. Enquanto isso, a equipe Sol tava conseguindo desatar o nó da escada e o Lucas chegar com a Andréia. Eles ergueram, tanto que o Lucas e a Andréia, eles já foram indo direto pra praia. Por quê? Aí, quem sobrou ali da equipe Sol, que segurou a escada pra Aninha subir e soltar o saquinho que tava amarrado lá em cima. Mas a equipe Lua já estava lá na praia, eles tinham que colocar essa escada, apoiar em 2 plataforminhas no chão, assim, passar andando por cima dessa escada de uma plataforma para outra, para entregar o saquinho de bola para 2 pessoas que estavam lá no tapete esperando. A equipe Lua chegou, atravessou, entregaram as bolinhas. Enquanto isso, a equipe Sol ainda tava lá no mar, terminando de pegar o saco com a bolinha para vir para a praia.
Essas duas pessoas que estavam no tapete, era um labirinto e tinha 4 caçapas. Eles tinham que jogar de um lado, essa bolinha tinha que ir batendo nas pecinhas de madeira do labirinto e cair na caçapinha. Eram 4 caçapinhas. E eles já começaram a tentar. Só que eles tentaram já, muitas vezes eles estavam com muita dificuldade de acertar uma caçapa, a equipe Lua. Nisso, a equipe Sol conseguiu chegar, atravessou e chegou na mesma etapa junto com a equipe Lua. E começaram a jogar as bolinhas para encaçapar. A equipe Sol saiu na frente e conseguiu encaçapar a primeira bola. Depois a equipe Lua conseguiu encaçapar sua primeira bola também. Só que eram 4 bolas. A equipe Sol conseguiu encaçapar as 3 bolas muito mais rápido que a equipe Lua. Enquanto a equipe Sol tinham 3 bolas encaçapadas, a equipe Lua só tinha uma bola encaçapada. E aí eles conseguiram virar, a equipe Lua conseguiu virar e ficou 3-3. E essa disputa de uma bola entre as duas equipes foi muito emocionante, porque demorou e tava naquela tensão e todo mundo da equipe, uma tensão enorme. E aí, com muito custo, eles conseguiram, a equipe azul, depois de muito tempo, assim, depois de um bom tempo tentando, eles conseguiram encaçapar e ganharam também a prova de imunidade do programa desta quinta-feira. O Ipojucan começou a gritar: aqui não é amizade não, aqui é guerra. A Aninha do Ipojucan da tribo Sol, a Aninha lá da tribo Lua, a Aninha lá da tribo Sol se incomodou e começou: aqui é amizade sim, aqui não é guerra não, aqui é amizade. E começou a discutir com o Ipojucan, que ficou provocando a equipe Sol. Depois do depoimento ele falou que não, que ele falou entre eles. Se eles se doeram foi porque eles quiseram, mas ele estava falando com a equipe dele. E aí a Aninha se doeu e depois na volta pro acampamento, a equipe Sol, eles ficaram falando que foi muito feio isso que o Ipojucan ficou fazendo. A Aninha ficou claramente muito incomodada. O Pedro falou que foi muito desrespeitoso que eles fizeram, o que o Ipojucan fez com eles e não sei o que, blá blá blá, mimimi. O Fernando até brincou e falou: como vocês ganharam essa prova hoje? Foi na força do ódio, eles falaram. Foi na força do ódio, na guerra que a gente ganhou essa prova hoje, porque eles estão dentro do time deles, né? Que tem muitos conflitos. Até o Fernando zoou com isso. E o mimimi do Pedro, ai, que desrespeitoso, e da Aninha, que foi desrespeitoso, né? Bom, a tribo Sol que ia pro portal, a Aninha foi conversar com a Patrícia e falar que votaria nela. Depois disso, a Patrícia ficou muito chateada, ela tava chorando. Ela conversou com a Flávia e falou pra Flávia: Flávia, você sabe que você não precisa votar em mim. Porque se a Aninha veio falar isso pra mim, eles são em 6. Então eu já tenho 6 votos. Você não precisa fazer isso comigo, você não precisa votar em mim. A Patrícia falou pra Flávia. A Flávia desviou a conversa ali, enfim. Depois corta pro Matheus falando que ele tava querendo articular pra votar no Vanderlei, porque quem articula as coisas, quem fica tentando tirar as pessoas da equipe pra se juntar contra outras pessoas, é o Vanderlei que faz as articulações. E ele falou que eles deveriam votar no Vanderlei, porque a Patrícia não faz esse tipo de articulação. Então, quem pode prejudicar o grupo deles ali é o Vanderlei com essas articulações. Mas, enfim, não seguiram o que o Matheus estava falando. Depois mostrou, o Vanderlei foi conversar com a Andréia sobre Ninha. E a Ninha e a Andréia, elas são muito amigas. Mas o Vanderlei foi lá conversar, porque a Ninha fica levantando essa bandeira. Homens versus mulheres. E não existe isso. Não é esse o jogo. E ela que tá levantando essa questão que não existe e tal. A Andréia falou que ela é muito mais que uma aliada da Ninha. Elas fizeram uma amizade, algo muito maior e tal. Não deu muita conversa, ficou ouvindo o que o Vanderlei tinha pra dizer. E o Vanderlei ficou girando em torno disso, que ele de um jeito nenhum nunca menosprezou. Quando ele fala sobre força, que ele tem a força, é porque
ele consegue usar a força dele em muitas provas para ajudar o grupo. Então isso não tem nada a ver, e blá blá blá, e blá blá blá. Bom, já no portal, sem novidade para ninguém, 7 votos foram na Patrícia e 2 no Matheus, e 1 voto na Ninha. Bom, o voto da Ninha foi a Patrícia, que falou, olha, não ia ter jeito, eu vou votar em alguém, então eu vou votar numa pessoa que não gostou de mim desde quando eu cheguei aqui, e votou na Ninha. O Vanderlei e o Clécio que votaram no Matheus, os outros votaram na Patrícia, que são o grupinho dos 6, mais a Flávia, que não está com ninguém, mas ela deixa claro que ela sempre vai votar com a maioria. Então foram os 7 votos na Patrícia, e a eliminada desta quinta-feira foi a Patrícia da Tribo Sol. Bom, então é isso, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até mais. Tchau!